Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros e irmãos e irmãs que estão reunidos hoje, sexta, 13 de junho deste ano de 2025, e estão conectados através dos diferentes países ao satélite Amazonas e ao satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Para hoje temos como tema os 40 dias de Jesus na Terra antes do rapto, que foi pregado domingo 3 de abril de 2016 em Caiei, Porto Rico, e ele leu aí o livro dos Atos, capítulo 1 do 1 ao 11, e também 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 11, do qual vamos ler aqui esta porção de 1 de Coríntios 15, capítulo 3, porque primeiramente os he enseñado lo que asimismo recebi. Porque assim também tenho ensinado aquilo que eu também de Cristo recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto ao mesmo tempo por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Aí do lado ele escreve 500 irmãos, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Os 40 dias de Jesus na terra antes do rapto. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem Pescando Mar Adentro, Pescando em Alto Mar, que foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago, 7 de novembro de 2000, em Talcahuano, Chile, nos diz: Deus deu ao reverendo William Branham um sonho ou uma visão, onde ele colocou ele de um lado, onde o reverendo William Branham estava em um lago, onde o reverendo William Branham estava pescando, em um lago com água clara como cristal, e viu muitas trutas e grandes peixes ali, e ele queria pescar peixes grandes, e o anjo disse a ele que ensinaria ele a pescar, e disse que ele tinha que jogar a sua linha com o anzol bem no meio, ou seja, tinha que jogar bem longe a sua linha com o anzol e lançar bem adentro. Isto significava lançar na área mais profunda do lago. E aí estavam os grandes peixes, porque é na parte mais profunda onde estão os peixes grandes. E o anjo ia ensinar ele a pescar. A pesca, para conseguir pescar o peixe grande, seria por etapas. A primeira etapa, apareceriam peixes pequenos. Depois, na segunda etapa, com um puxão, ou um puxão que ele daria, os peixes pequenos seguiriam ali a isca que estava no anzol, e depois o peixe grande via os peixes pequenos seguindo algo, e seguiriam atrás os peixes pequenos, os peixes grandes. Agora veja, nesse relato que se encontra no livro de Citações, vamos um momentinho aí, na página 12, do livro de Citas, que é o parágrafo 97, e teremos aqui também aberto o folheto da visita do anjo, que é assim o folheto, o volume 4, número 2,
que o colocaram aqui atrás de uma mensagem, os ungidos dos últimos dias, está aqui atrás, onde ele relata, aqui também nessa visão, qual está na página 12 do livro de Citas, parágrafo 97. E vamos ver aqui, onde nós começamos aqui, onde diz: eu olhei uma mão se mover na minha frente, do meu lado direito. Aqui seria na página 74 aqui do folheto. Eu olhei uma mão se mover. Isso está na página 12 do livro de Citas. E no parágrafo 97, a coluna do lado direito, em cima, como um pedacinho em cima, uma quarta parte mais ou menos, onde eu comecei a ler. E vi uma mão se mover na minha frente, do meu lado direito, e ao fazê-lo assim, ou seja, do lado direito que estava, e aqui no folheto, à esquerda ele escreve o anjo pelo lado direito. E isso é algo muito importante. O anjo sempre aparece no lado direito. E ao fazê-lo assim, parecia que eu ia a outra dimensão ainda mais alta. E eu não podia ouvir a Meda, minha esposa, mas no quarto. Aí à direita no folheto ele desenha uma pedra angular, as eras, e a sétima era. E eu estava de pé ali em um lago formoso. Eu nunca tinha visto uma água tão cristalina na minha vida toda. Quando eu primeiramente entrei em meu ministério 9 anos atrás, eu tinha tido uma visão e eu estava recolhendo os peixes, mas os peixes tinham grandes manchas preto e branco neles. Não era muito, não se olhava muito bem. Mas agora, nesta visão, eu olhei no lago cristalino as trutas e vi grandes e formosas, e o lago era extremamente grande. Tudo ao redor havia centenas e centenas de ministros pegando pescados pequenos. E eu disse em meu coração: eu sou tão bom pescador quanto eles, ou talvez até melhor que o que eles são. E aqui ele desenha uma estrela de Davi no folheto. Eu queria pegar os peixes grandes. Eu queria pegar um peixe grande e bonito, e eu comecei a preparar a linha e o anzol. Aqui na versão diz: eu queria pegar os grandes peixes grandes e bonitos, e comecei a preparar a minha linha e anzol. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda em um folheto, e no livro de Citas escreve à esquerda 153 peixes, e a escritura de João 21:11. Então, do meu lado direito veio a mesma voz do anjo do Senhor, que havia voado até mim desde que eu era criança, dizendo: eu vou te ensinar como pescar. Eu te ensinarei como pescar, mas tu deves ficar em silêncio. Não diga nada a respeito disso. Aqui ele diz, no folheto: então, do meu lado direito, atrás, veio a mesma voz do anjo do Senhor, e aqui à esquerda no folheto ele escreve: o anjo do Senhor, lado direito. E me disse: assegura teu anzol, segura o teu anzol. E eu fiz. Então ele falou: agora, para tu pegar os grandes peixes, os peixes grandes, tu tem que sair lá onde está muito fundo na água. E eu, com toda a minha força, lancei a linha, ela saiu toda. Ele disse: fizeste bem.
E aqui no livro de Citas, à direita, desenha uma estrela de Davi e ele escreve em cima: os peixes grandes hoje. 2 pontos. Na terceira etapa, na última pesca. 2 pontos. O pescador, vírgula, pescador. E eu lancei com toda a minha força e a linha foi até sua distância plena. Ele disse: isso está bem. Ao se afundar o anzol até quase o fundo da água cristalina, ele disse: agora primeiro dá um puxão lento para chamar a atenção dos peixes menores. E aqui no folheto ele fala: agora começa a puxar devagar para trazer a atenção dos peixes pequenos. Então, eu puxei mais rápido para que os peixes pequenos não pudessem agarrar, e então os peixes grandes virão perseguindo. Quando veem que os peixes pequenos estão seguindo, lembra, fique quieto e não diga a ninguém nada a respeito disso. Para a terceira etapa, segura bem a tua linha, estás pronto para a captura. Disse: eu entendo. E ele escreve à esquerda: a terceira etapa para os peixes grandes. Isso é do folheto, para que vejam aí a introdução que está aqui. Aqui no livro de Citas diz: agora, primeiro dá um pequeno puxão lento para chamar a atenção dos peixes menores, depois dá um puxão rápido e assim afasta o anzol deles, e os peixes grandes o seguirão quando virem os peixes pequenos. Aos peixes pequenos persegui-lo. Lembra, fique em silêncio e não diga nada a respeito dele a ninguém. Para o terceiro puxão, pega a tua ficha tirante e estás pronto para a pesca. Aí desenha 2 estrelas de Davi à direita aqui no livro de Citas. Vou ler agora do folhetinho. Todos os ministros vieram se aproximando e me dizendo: irmão Branham, nós sabemos que você pode pegar os peixes e desenha uma estrela de Davi à direita. E eu disse: ah, sim, eu sei como fazer isso. E então comecei a explicar o mesmo método que foi dito a mim pelo anjo do Senhor. Eu me animei tanto mostrando aos ministros como pescar, que arranquei o anzol completamente fora da água, tirando um peixe como do tamanho de um anzol. Parecia que a pele do peixe estava esticada bem sobre o anzol. E eu pensei: como eu vou tirar isso? O anjo do Senhor veio caminhando por trás do meu lado direito. Vem. Aí ele escreve novamente: lado esquerdo, o anjo pelo lado direito. E veio diretamente a mim, na minha frente, o mesmo que eu sempre tenho visto: um homem alto, forte, como que o tamanho de um homem de 100 quilos. Aqui no livro de Citas à direita ele diz: anjo, 200 libras, braços grossos, vestido com um manto branco, descalço, cabelo escuro. Ele me olhou diretamente no rosto e disse: é exatamente o que eu falei para tu não fazer, tu fizeste. Eu pensei: esse é o fim para mim. Aqui à direita, também no livro de Citas, ele escreve, de baixo para cima, onde ele escreveu o anjo, 200 libras, escreve cabelo escuro, pele triguenha, oliva. E ele disse: ele me olhou no rosto diretamente e falou exatamente o que eu disse para tu não fazer, tu fizeste. Eu pensei: esse é o fim para mim. Ele falou: a primeira vez que eu disse para tu puxar devagarzinho e que ficasse quieto a respeito disso, foi quando eu te dei a entender as doenças das pessoas, quando eles colocavam as suas mãos sobre as tuas. A segunda etapa, quando eu te falei que puxasse mais rápido e que ficasses quieto a respeito disso, foi quando eu te dei
visão para saber o segredo do coração das pessoas. E como tu predizias o que eu te disse, eu fiz exatamente o que te disse. Ao invés de tu ficar quieto a respeito dessas coisas, tu subiu na plataforma e fizeste uma exposição pública desses dons divinos. Olha o que tu causou. Uma multidão de personificações carnais. Veja, o irmão William escreve aí do lado esquerdo no folheto. Ele escreve cuidado. Aqui no folheto e na página 13, em cima, aí ele escreve: o anjo era o que dava as visões. Eu estou lendo do folheto, o folhetinho. Então comecei a chorar e lentamente eu disse: Senhor, estou envergonhado disso que eu fiz. A linha estava toda acumulada ao redor dos meus pés e eu estava com as olhos em minhas mãos e chorando, e eu comecei a puxar a linha com os meus dentes para tentar endireitá-la. Então ele olhou para mim severamente e disse: não vá enrolar tua linha em tempos como este. Aqui no livro de Citas, não deixe que a tua linha se enrole neste tipo de tempo. Disse: farei um grande esforço para não enrolar de novo o carinhoso Senhor. Então parecia que eu entrava em uma dimensão ainda mais alta. Aqui no livro de Citas ele escreve pentecostal. A linha de pesca que tinha em minhas mãos se tornou em um cadastro de sapato. E aqui no livro de Citas ele escreve cadastro. E desenha uma pedra angular, as eras e a sétima era, e uma seta, a sétima era, como de 0,5 polegada de diâmetro. E eu estava com um sapato de criança que tinha ali como que de 1 polegada de diâmetro o ilhós, e eu estava tentando colocar este cadastro de 0,5 polegada em um ilhós de 1/8 de 1 polegada. E tinha quebrado muito dos fios do cadastro. O anjo do Senhor ainda estava na minha frente e me perguntou, firmemente, mas também carinhosamente: o que tu estás tentando fazer? E à esquerda, desculpem, à esquerda ele escreve o anjo do Senhor. E vejam onde diz: o que estás tentando fazer? Isso ele circula bastante. Aqui no livro de Citas, deste sapato de criança, ele escreve pentecostais. Em ilhós, em cadastro ele escreve ilhós em cima, a ponta. E ele escreve também na esquerda, onde diz o anjo do Senhor, ele escreve à esquerda o anjo. E respondi: eu estou tentando colocar este cadastro no sapato. Ele falou: tu tens o cadastro ao contrário. E veja, no desenho já vemos, aqui já temos usado em algum estudo, uma pedra angular, as eras e a sétima era, desenhada a sétima era, nessa linha, e o cadastro estava aí ao contrário. O cadastro, o grosso ele estava apontando como a sétima era, e a ponta que tem a pontinha de metal que entrava fácil, aí a pedra angular. Eu fixei o outro cabo do cadastro e percebi que estava reduzido, estava amarrado com uma ponta de metal que muito facilmente entraria no ilhós. Eu falei: Senhor, me perdoa, eu não tinha percebido que eu estava usando o cabo errado. E ele disse: não podes ensinar a crianças coisas sobrenaturais sem causar comparações carnais. E aí no livro de Citas ele escreve pentecostais. Em cima e também à esquerda, para cima, ele escreve sapatinho, crianças pentecostais, em cima.
Depois eu senti que entrei em uma dimensão ainda mais alta. Aqui no folheto ele desenha uma pedra angular e as eras de uma seta, a pedra angular. E no livro de Citas, em cima de outra dimensão ainda mais alta, ele escreve a era da pedra angular e desenha uma pedrinha angular à direita. E à esquerda ele também desenha outra pedrinha angular e as duas setas aí apontando. Eu estava de pé no ar, sob a maior carpa que eu tenho visto em toda a minha vida. E eu estava em cima das pessoas, com a plataforma debaixo de mim, acabava de pregar e tinha feito um convite. Aqui no livro de Citas ele disse, eu apenas terminei de pregar e tinha feito o chamamento ao altar. Continua o folheto. Tinha centenas e centenas de pessoas com as suas mãos levantadas ao ar, chorando, e eu estava tentando fazer com que meus pés descessem aonde as pessoas estavam, mas permaneci no ar. Agora vejam, na mensagem que nós estaremos vendo hoje, aí ele nos fala dessa dimensão mais alta, diz que era um lugar cheio e diz que depois já passa a uma dimensão mais alta onde vem uma grande carpa catedral e era um lugar cheio, esse lugar cheio de pessoas que estavam recebendo a Cristo como Salvador. Agora vejam como até o nosso irmão William não podia falar abertamente todo o conteúdo da terceira etapa, porque foi dito que ele não podia dizer nada desse último puxão, porque essa era a pesca que o irmão Branham queria, ou seja, colocar os peixes grandes, representados nos 153 peixes, na era de pedra angular, através desta manifestação do Espírito Santo operando nessa terceira etapa. Agora, vem ali como tem pessoas recebendo ao Senhor. Claro, é como quando ele dizia que em uma porção aí do livro de Citas, que a pessoa dizia, enquanto o nosso irmão Branham está tomando uns momentos de descanso, e aí em cima ele escreve refletindo-se, porque era o tempo onde Deus estava operando através desse instrumento, e por isso o irmão Branham era o que estava refletindo-se nesse que estava realizando essa obra, o Espírito Santo, e através desse instrumento. E aqui quando diz que estavam recebendo a Cristo como Salvador durante a dispensação da graça, esse era o trabalho que estava se realizando e era o trabalho que correspondia para que as pessoas recebessem a Cristo como Salvador e fossem batizados. Agora vejam que aí se dá a oportunidade, se faz esse chamamento, e as pessoas, vejam, diz que estão com as suas mãos levantadas recebendo o Senhor. Lembrem que Cristo, o Messias e o ungido é a mesma coisa. Agora, para receber o Senhor durante a dispensação da graça, vejam que depois passava a outra etapa de batismos, mas nesse evento, sob a terceira etapa, quando aí já não está no trono de intercessão, porque ele já saiu do trono de intercessão e está como juiz, e agora ele está operando através desse novo propiciatório. Então ele ali mostra como depois de receber ao Senhor, ele diz, aqui é ungido. Passa então a fila de oração. Não tem batismos na terceira etapa. Os que estão chegando aí, se vê que passa essa etapa nova, é uma maneira nova, o qual está se abrindo cada vez mais e mais esse mistério nesse tempo final.
Os que estão voltando para a Laodiceia, a dispensação que já se fechou. Estão introduzidos ali, onde aí está o trono de Satanás. E eles são enganados, os líderes todos, pelo espírito do anticristo. Agora, e a terceira etapa? Aqui se mostra que depois deste chamamento, passa a fila de oração. Agora, isso tudo é por etapas. E o que Deus está nos dando hoje, primeiramente, é a revelação, o milagre da revelação do sétimo selo, da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Tudo vai aí de uma forma progressiva. Agora, continua dizendo. Eu estava em cima das pessoas com a plataforma abaixo de mim, acabaram de pregar, ou seja que aí ele viu pregação, ele estava ali se refletindo, ou seja que na visão da carpa ele viu um pregador e consequentemente a igreja noiva estaria vendo o que no cumprimento da visão da carpa? Um pregador, um instrumento. Acabara de pregar e havia feito o convite. Haviam centenas e centenas de pessoas com as suas mãos levantadas aos ares, chorando, e eu estava tentando fazer com que meus pés descessem aonde as pessoas estavam, mas eu permaneci nos ares. E ele escreve à esquerda, em outra dimensão estava, aqui no folheto, em outra dimensão estava. Um homem de aparência agradável e de bom coração saiu diante das pessoas e disse: queridos amigos, enquanto nosso irmão Branham está descansando, aí vamos ver se nós encontramos rapidinho onde ele escreveu, refletindo-se, está aqui no livro de Citas, na página 25, parágrafo 211, que está relatando novamente esta visão, e aí é que ele diz, na partezinha onde ele diz, agora forme uma fila de oração enquanto o irmão Branham se ajeita, se apronta, e ele escreve Elias, refletindo, se vê? Aí está se refletindo, e o irmão Branham, que está aí, nessa visão, realizando isso tudo. Enquanto nosso irmão Branham está descansando por um momento deste convite tão maravilhoso, formaremos uma fila de oração aqui à direita. Depois do convite aí passa a fila de oração, não passa batismo em águas, ou seja, vejam o que é o espírito do anticristo tratando de enganar os escolhidos de Deus, mas os escolhidos de Deus não serão enganados. Agora isso é um mistério que foi fechado até esse tempo final, onde esse mistério seria aberto para que não surgissem imitações, imitadores, personificadores, como aconteceram na primeira e segunda etapa. Se formou uma fila de oração, tudo ao redor do interior da carpa, do lado de fora, na rua, e ao longo da rua até onde eu já não podia ver. Dentro da carpa havia uma carpa com uma altura de uns 4 pés, ou seja, uma lona esticada, com uma porta nesta cerca de tenda, ou seja, da lona. Dentro desta cerca havia um pequeno quarto quadrado de madeira. Aqui à esquerda, neste folheto ele escreve, a carpa, uma parede de lona de 4 pés. Uma dama estava à porta da cerca de tenda, tomando o nome e o cartão de oração de uma dama que estava deitada em uma maca de rodas, em uma cadeira de rodas. Atrás da maca havia um homem com muletas e a dama pegou o seu nome e também o cartão. E saiu um homem forte e empurrou a dama na maca pela porta da cerca de tenda, de lona, e por meio de uma porta entrou naquele pequeno quarto de madeira. E eu ouvi o som assoviante, o som conhecido produzido pela luz que acompanha o meu ministério, e eu vi que se foi de mim ao quartinho. O anjo do Senhor ainda estava junto a mim, ali nos ares, e ele me disse: te encontrarei ali.
eu vi que a sua mão apontava ao quartinho. E ele seguiu. Essa é a terceira etapa. E eu disse, eu não entendo. E ele respondeu, ali dentro te encontrarei. E ele escreve aqui no folheto, esse é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Eu fixei e vi a daminha doente saindo de uma porta ao outro lado do quartinho. E ele escreve aqui no livro de Citas, à direita, desenhe uma estrela de Davi, aí à direita também. Lado contrário, ou seja, em cima ele escreve lado contrário, em cima ele escreve à direita. Ela tinha descido da maca e estava empurrando. Aqui no livro de Citas ele desenha exatamente tudo no desenho, o quartinho, o púlpito, a plataforma e tudo. Todo esse movimento aí, o qual o instrumento é o que saberia como seria, como se realizaria isso tudo e como colocar tudo bem em posição. Ela tinha descido da maca, empurrava, e uma senhora estava ali para tomar o testemunho dela em um gravador de fitas e perguntou o que tinha acontecido no pequeno quarto. E ela respondeu, eu não sei. Agora em cima, faltou aqui dizer a vocês nesse folheto. Vamos ver aqui onde está escrito, nós já tínhamos lido isso aqui também, mas para que fique aqui no estudo, ele escreve peixes grandes é igual, os escolhidos, as virgens prudentes e os 144 mil. Isso dos peixes grandes. Peixes pequenos é igual, as virgens insensatas. Peixes grandes é igual, os escolhidos, as virgens prudentes e os 144 mil. Peixes pequenos, as virgens insensatas. Agora continua dizendo. Então, sai o homem carregando as suas muletas. A dama perguntou a ele o que tinha acontecido no quartinho, e ele respondeu, eu não sei. O anjo do Senhor disse, isso não vai ser uma exposição pública. No livro de Citas ele diz, um espetáculo público, e desenha uma estrela de Davi à direita. E em cima ele escreve aqui no livro de Citas, em cima na margem, a câmara do rei. Não está escrito nas Escrituras das palavras do nosso Senhor, quando orares, entra na tua câmara e fecha a tua porta e ora teu Pai que está em segredo? E ele escreve no céu, aqui em cima. E o teu Pai que te vê em segredo te recompensará em público. Não seja como os hipócritas que fazem uma exibição pública das coisas, mas entra em tua câmara secreta. Então o anjo do Senhor e eu descemos ao quarto pequeno. O que ele me falou ali, eu vou ter que guardar comigo, vou ter que guardar como segredo a minha vida toda. Aqui no livro de Citas ele escreve, o que ele me disse ali, ou seja, diz, o que ele me disse ali eu terei que guardar comigo a minha vida toda. Diz esse parágrafo aí no final, o irmão Branham. E ele escreve à direita, câmara, porta, também aí. E à esquerda, no folheto, aqui ele escreve a carpa. E o quinto Elias, segundo Moisés e segundo Jesus. Veja,
é o ministério de Elias, de Moisés e de Jesus, o qual, nesse tempo final, o Espírito Santo está operando no meio da sua igreja através deste último mensageiro dispensacional, o qual, aqui ele escreve, esse é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Esse é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Agora, continua dizendo na mensagem que nós estamos lendo. Pescando o mar adentro. Aí nos diz, tem um lugar aqui que o irmão Branham, vamos ver, na semente da serpente, veja na página 47. Aí já terminando essa mensagem, diz, eu tenho apenas que pregar a palavra, lanço a rede e puxo para dentro. Aí tem sapos, aranhas, serpentes e também alguns peixes. Isso depende de Deus, Ele decidir isso. Eu apenas puxo a rede, apenas prego a palavra e puxo para dentro e digo, aqui estão, Senhor, todos ao redor do altar. Tu conheces os teus, tu tens conhecido eles desde a fundação. Eu não sei qual é qual, tu sim. Assim que isso depende de ti, Senhor. Isso é o melhor que eu posso fazer. Eu vou aqui e agora eu pesco com a rede em algum outro lugar e obtenho outro grupo dentro. Isso é tudo que eu posso fazer. E ele escreve à direita a rede e a pesca, e também à esquerda ele escreve a rede e seus peixes. É como a parábola de São Mateus capítulo 13, na rede. Ele enche uma vez cheia, ele puxa a praia e tira o que é bom, porque ali vem tudo. E veja, Deus nesse tempo final, na terceira etapa, Ele está pescando esses grandes peixes que o reverendo William Branham não pôde pescar. Havia de tudo. Mas vejam, estes são os ministérios de Moisés e Elias, os que estão fazendo esta separação, esta segregação entre o certo e o errado. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William nessa mensagem, pescando o mar adentro. Mas ele fez algo onde ficou apenas na segunda etapa e não pôde pescar os grandes peixes. Depois passou a outras visões que tinha também a ver com essa pesca milagrosa dos grandes peixes, e Deus mostrou em outras visões e em outras formas o que será a pesca dos peixes grandes sob a terceira etapa, e tem a ver com a abertura do título de propriedade, tem a ver com a revelação dos 7 selos, tem a ver com todo este programa divino que Deus realizará nesse tempo final. Vê que tem a ver com o título de propriedade. Sem o título de propriedade, não pode haver ressurreição e nem transformação. O título de propriedade tem que estar no meio da igreja para, primeiramente, dar a fé de rapto aos escolhidos, para que depois siga Deus realizando a obra nessa terceira etapa em suas fases e possa acontecer depois a ressurreição e transformação, mas nós já sabemos todas as coisas que estarão se realizando à medida que essa terceira etapa vai se desenvolvendo. Um pouquinho mais adiante desta mesma mensagem, pela palavra falada, pela palavra do Senhor correspondente a esse tempo final, está se realizando a pesca milagrosa do último dia, mar adentro, na América Latina e no Caribe, e depois será com o povo hebreu. Agora veja que aí se recolheu nesse tempo, se recolheu tudo, como disse o irmão Branham aí. E aí vinha os sapos, e vinham aranhas, e vinham aranhas do mar, vinham serpentes, vejam, vinha de tudo. Mas também estavam os peixes grandes aí. Mas na terceira etapa, nesse tempo final, correspondia a realizar essa separação aos anjos ministradores, aos anjos ceifeiros, que são os ministérios de Moisés e Elias, o qual então com essa rede cheia, então puxa a praia e sentado recolhem o bom em cestas e o mal lá joga fora. Veja, também nos diz aqui na mensagem o poder do Espírito Santo se encarnando e operando na sua igreja, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago no dia 22 de março de 2009 em Boa Vista, Veracruz, México. Nos diz o Dr. William Soto Santiago nessa mensagem:
Assim como nós vimos, através da história bíblica, esta manifestação do Espírito Santo através de véus de carne, no Antigo Testamento, culminou com a manifestação em carne humana em Jesus. Para o último dia, a manifestação do Espírito Santo através de véus de carne culminará em um véu de carne, através do qual ele conseguirá e trará a cumprimento todas as coisas que têm sido prometidas para a sua igreja nesse tempo final, para esse tempo final. E o veremos no cumprimento da visão da carpa. Agora, como é que vinha o Espírito Santo operando no Antigo Testamento? Através do véu de carnes. E depois se encarnou na pessoa de Jesus. E diz que para o último dia, ele veio de era em era em véus de carne. E cada um realizou a sua obra em seu tempo e se foi. Então, esse Espírito Santo, o qual na página 134 do livro dos selos, ele disse: quando esse Espírito Santo vier encarnado, então aí o coroaríamos, ou seja, o reconheceríamos, veríamos na manifestação do Espírito Santo cumprindo as profecias da visão da carpa, que foi o que ele nos falou nessas palavras, que ele nos disse que quando visse a esse profeta mensageiro do sétimo selo, cumprindo as profecias correspondentes à visão da carpa, diz: quando vejo a esse profeta mensageiro do sétimo selo, aí é que estaria vendo a igreja noiva, a esse profeta mensageiro, qual é o sétimo selo, a vinda do Senhor. Diz: estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Por isso o ministério do Senhor em sua segunda vinda, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. E aí me verão de novo. Veremos ele de novo aí, porque é aí que vai acontecer a ressurreição. Todos os que partiram vão voltar na ressurreição, mas antes disso, a igreja noiva tem que estar recebendo a fé de rapto através do Espírito Santo encarnado nesse tempo final. Tão simples assim. Agora veja na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, na página 40, nos diz aí o reverendo William Branham: agora, procurem por todo o mundo, anotem, levem em consideração cada culto, cada seita, cada nome, cada igreja. Eu encarrego vocês, no nome de Cristo, que vocês façam isso. Vocês, pregadores, eu encarrego vocês que leiam nos jornais, ou que levem, preste atenção e levem a qualquer lugar que vocês queiram ir, veja se não está na terra hoje em dia. Então, em Mateus 24, exatamente é a verdade. Falsos ungidos vão se levantar nos últimos dias e vão ser falsos profetas e enganarão a muitos. Observe os tipos diferentes enquanto se desenvolve, vem? Enganarão a muitos. Profetas, plural. Cristos, ungidos, plural. Muitos, diferentes, metodistas, batistas, pentecostais e assim. E até os que são separados, afastados, ou seja, os independentes, esses são os piores. Vem? Mas só tem um Espírito genuíno de Cristo, e esse é a palavra encarnada, como ele prometeu. E ele escreve à esquerda, na parte de cima: a palavra feita carne é o Espírito Santo. Agora vamos passar a outras escrituras até que Deus havia tido o suficiente. Aí na palavra encarnada na esquerda ele também desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta à pedra angular. Agora passaremos a outras escrituras até que Deus havia tido o suficiente. Então tudo estava terminado. A sua insensatez foi manifestada. Observem, lembrem que a casca parece ao grão de trigo. Entendem? Agora vocês não poderiam dizer lá na era luterana: o caule é o trigo, contudo tem a vida. O galho está bem, a vida no galho estava bem, mas lembre, a vida avançava. Avançou de Elias a Eliseu. A vida continua avançando. Aí ele escreve: de Elias a Eliseu, 2, quarto Elias ao quinto Elias. A vida continua avançando. Quando vai um mensageiro, Deus envia outro mensageiro.
Mas lembre, está em outra etapa. Não pode permanecer nessa etapa. Nós não podemos comer macarrão de outra era, nós não podemos comer macarrão pentecostal, batista, metodista, entendem? O que chegou a ser, nós temos apenas alimento fresco, a palavra desta hora. E ele escreve e desenha à esquerda uma pedra angular. Lembre que a casca é exatamente igual ao grão de trigo, carniça. A folha não parecia nem um pouco com a espiga, mas a casca sim parece. Não parecia ser Jesus Cristo mesmo ontem e hoje pelos séculos, ali com Lutero, nem com Wesley, mas com pentecostais sim. Enganaria, se fosse possível, se for possível, aos próprios escolhidos. À esquerda ele escreve em cima, enganará, se fosse possível, até os escolhidos. Ele diz, não comeremos carniça. Ali estão as eras, mas lembrem, essa igreja Pentecostes, nos últimos dias, era Laodiceia e Cristo havia sido expulso. O grão, o próprio trigo. Quando ele tentou, lembrem, quando ele tratou de se manifestar na terra, na igreja, quando ele tratou de se manifestar na igreja, ele foi expulso. Aqui, na parte de baixo desse parágrafo, ele desenha uma pedra angular e as eras e uma estrela de Davi em cima da pedra angular. Ainda a igreja dizem que são ungidos, mas aqui está a palavra, o próprio Cristo. Essa é a palavra ungida, a qual virá, e aí em cima ele escreve Moisés e Elias, a qual virá pelo resto do seu corpo a noiva, os ungidos. Aí à direita para cima ele escreve a palavra encarnada. E à esquerda uma pedra angular e as eras, e a seta a pedra angular, da própria água que regou, a própria água que regou o trigo, como falamos agora há pouco, também regou o joio. Somente os escolhidos, os predestinados, vão poder diferenciar entre eles. Apenas os escolhidos vão poder diferenciar. Quem é? O verdadeiro ungido de Deus, e poderão diferenciar entre o trigo e o joio. Veja também na mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia, na página 24, nos diz aqui o reverendo William Branham: e vós não me recebeis, outro virá e a ele vocês vão receber. Vocês tomarão as suas denominações e seguirão com elas. Segui, diz a Bíblia, eles foram levantados para encher esse lugar, cegos, nus, e não sabeis. Igreja, religião, tal como foi Caim, faz um sacrifício, faz tudo tal e como fez Abel, mas por revelação a ele foi revelado qual era o sacramento, não frutos do campo ou alguma coisa para fazer com vossas mãos. O crente pode ver a palavra encarnada, e em cima ele escreve a palavra encarnada. Os outros não podem fazê-lo. Agora veja, quando ele nos fala aqui, diz que culminará um véu de carne através do qual ele operará e trará a cumprimento todas as coisas que foram prometidas para a sua igreja para esse tempo final, e o veremos no cumprimento da visão da carpa. A quem a igreja veria? A palavra encarnada. E quem o veria? O crente. O incrédulo não vai ver. Não se esforce, porque o incrédulo jamais vai ver o verbo, a palavra encarnada. Melhor, ele vai zombar, criticar, vai blasfemar, mas jamais vai poder identificar ao Espírito Santo, porque não é semente de Deus, não é um atributo de Deus, tão simples assim. O crente, eu continuo aqui em eventos modernos, o crente pode ver a palavra encarnada, e em cima ele escreve a palavra encarnada. Os outros não podem fazê-lo. Todos aqueles israelitas, depois que viram Moisés fazer aquilo e os trouxe ao grande concílio, onde iria se realizar, todos disseram: iremos com Balaão, porque pensamos que o doutor Balaão está certo. Ele é mais preparado, mais instruído, tudo assim, que nós ficaremos com ele. E Deus nunca os perdoou. À esquerda ele escreve Balaão.
E Deus nunca os perdoou. Ele os destruiu ali mesmo no deserto. E Jesus disse: eles nunca virão, não tem nenhum salvo. Jesus disse. E eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto por 40 anos. E ele falou: todos estão mortos, eternamente separados de Deus. Todos estão mortos, certamente, porque eles ouviram a um erro. E é isso que alguns estão seguindo, esses falsos ungidos, falsos cristos, falsos profetas, eles estão ouvindo um erro. Quando Moisés, o vindicado de Deus e um líder para mostrar o caminho à terra prometida, e eles tinham vindo bem até esse lugar, mas depois eles não continuaram com ele. Agora os crentes podem vê-lo, mas os incrédulos não podem ver isso vindicado. E ele escreve aí à esquerda: os crentes podem ver a palavra encarnada vindicada. A palavra encarnada fazendo o quê? Cumprindo as profecias da terceira etapa. Vê o simples que é tudo? E na frente ele escreve os crentes, e ele escreve em cima: gênios de Deus. Se não são crentes, não tem um gene de Deus, são incrédulos. São descendentes de Caim, da antiga serpente que é o diabo, Satanás. Os crentes podem ver a Deus encarnado, e em cima ele escreve a palavra prometida. Podem ver a Deus encarnado hoje. Os outros não. Vê? Os crentes podem ver a Deus encarnado hoje. Os outros não. Em cima aí de os crentes ele escreve genes de Deus, e em cima de podem ver a Deus encarnado ele escreve a palavra prometida. Agora, através dessa manifestação é que seria julgado, que o mundo seria julgado, porque vejam, na mensagem, parados de pé na brecha, na página 6, aqui nos diz nessa mensagem, o reverendo William Branham diz: mas se ele não a julga por nenhuma igreja, na minha opinião, porquanto há tantas diferenças e confusão demais, mas ele a julgará. A Bíblia diz: ele julgará o mundo por Jesus Cristo, ou seja, o ministério de Jesus. Agora, isso é escriturístico. Agora, e a Bíblia diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Assim que Ele é a palavra. E Cristo é Cristo, e esta é Cristo em forma de letra. E no livro do Apocalipse, para os católicos, Revelação para os protestantes, no capítulo 22, quando esse livro já tenha sido terminado, o próprio Jesus disse: se alguém tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a este livro, Deus tirará sua parte do livro da vida. Assim que a razão pela qual cremos isso é dizer apenas exatamente reticências. Nada reticências. Ele pode fazer coisas que não estão escritas aqui. Nós sabemos isso. Mas enquanto nós fiquemos justamente com o que ele escreveu, tudo estará bem. Agora vejam isso, que é muito importante. Ele pode fazer coisas que não estão escritas aqui. Qualquer um pode dizer: mas me mostre onde é que ele disse que a porta se fechou. Mas se ele falou e disse, foi falado pela boca daquele que tinha que falar. O que acontece é que não identificaram ele, não identificaram quem é essa manifestação do sétimo selo na terra. Tão simples assim. Mas vejam que tudo seria realizado em uma forma para que esses próprios que estão combatendo não façam uma imitação e não comecem a imitar e personificar, mas, melhor, estejam todos confusos e não saibam e comecem a falar um erro do qual várias pessoas ou algumas pessoas seguiriam. Mas os escolhidos não seriam enganados. Ele pode fazer coisas que não estão escritas aqui. Nós sabemos disso. Agora, ele escreve aí: Deus julgará o mundo por Jesus Cristo. Os profetas são o juízo de Deus. E ele escreve na frente:
Deus julgará o mundo pela palavra encarnada. E atrás também escreve: Deus julgará o mundo por Jesus Cristo, a palavra encarnada. Porque Deus sempre opera através de carne humana. Agora, um dos juízos, vejam que terão muitas pessoas, vejam na página 19 da mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Aí o reverendo William Branham nos diz: mas agora, observem o que Hollywood levou as coisas de nossas mulheres que estava... Eu estava sentado aqui olhando uma amada anciã, a irmã Sherrod, muitas das mulheres aqui atrás, e a irmã Moore aqui, mulheres mais velhas que lembram uns quantos anos atrás, se a mãe delas ou elas mesmas tivessem saído na rua do jeito que algumas dessas mulheres caminham hoje em dia, membros de igrejas, elas teriam trancado essa mulher por estar maluca, por estar louca. Ela se esqueceu de colocar ali a fralda. Bom, então se aquilo então era loucura, é loucura agora. Ele escreve Apocalipse 11, do 12 ao 17 e 9, de 1 ao 21. Observem aos assassinatos e coisas que estão acontecendo agora no mundo. Loucura. A coisa toda vem se cumprir em revelação. Talvez cheguemos a isso essa semana. E leia Apocalipse 11, do 12 ao 17 também. Apocalipse 9, de 1 ao 21. E aí verão todas essas coisas horrendas. Talvez cheguemos a isso essa semana, onde estas coisas espantosas, estas não são naturais. Isso são coisas espirituais que faz com que as pessoas gritarem, as rochas e montes e todo o resto que caiam em cima. Agora lembrem que isso foi o que nós vimos ali no livro dos selos, na página 369, 370, 379 nos fala que eles tinham estado em cultos como este e desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E aí é que ele escreve: Elias e Moisés, o que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia. E nesse parágrafo da 370, nesta oração em cima ele diz: quando a pessoa despreza a misericórdia, e aí desenha uma estrela de Davi, ou seja, o ministério de Moisés e Elias, a única coisa que lhe resta é juízo. Pense, e então ali se encontrava, não tinha nem onde se esconder. E a Bíblia diz: e diziam aos montes e às rochas. Vejam aqui foi onde ele falou da união invisível, que ele pregou em 65, já nesse ano onde ele se foi, um mês antes de ir, ele menciona isso, que havia pregado em 63 na abertura do 6º selo. Então aí se encontrava, não tinha nem onde se esconder. A Bíblia diz: e diziam os montes e as rochas cair sobre nós e escondei-nos da face daquele. Ele escreve juiz, que está sentado sobre o trono, e ele escreve trono de Davi, porque vem como filho de Davi. E da ira do cordeiro ele escreve leão. João viu um cordeiro, mas o ancião disse: ele é o leão da tribo de Judá. Aí é onde muitos tropeçam. Eles tentaram se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. E diz: mas é que a ressurreição ainda não aconteceu. Mas você está realizando a obra de reclamação. Como vai realizar a ressurreição se ainda a igreja noiva está recebendo a fé de rapto e ainda está nessa obra de reclamação, pescando a esses peixes, dando esse puxão, pescando esses peixes grandes? Espere um momentinho até que termine de realizar a obra sobre a terceira etapa, e então vai acontecer a ressurreição. Enquanto isso, estão nessas fases, nessas etapas da terceira etapa. Mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, e escreve reinos e governantes. E oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E escreve: não havia sangue no propiciatório.
Orações fora do tempo aceitável, ele escreve ali. E nesse com Elias e Moisés, reclamação. Esse é o ministério de Moisés e Elias nessa obra de reclamação, realizando o cumprimento da visão da capa. Agora continua dizendo: eu estou na união invisível. Essas não são naturais. Isso são coisas espirituais que fazem as pessoas gritarem às rochas e aos montes e todo o resto que caiam em cima, na loucura total e completa que este mundo entrará em seguida. E escreve à esquerda aí, loucura. E vem a quinta dimensão, pessoas que estarão se convertendo cada vez mais loucos, olhando espíritos e coisas da quinta dimensão, vão estar sendo atormentados por ter rejeitado o ministério de Moisés e Elias. Isso tudo vai indo em forma progressiva para eles também. Já está quase aí agora. Na loucura total e completa que este mundo entrará em seguida, já está quase aí agora. Vocês podem ver as pisadas deles. Aí está destilando na rua mesmo, direto no banco de igreja. Loucura total. Fazer coisas que um ser humano nem pensaria em fazer, de ser civilizado. Observe o que Hollywood fez às mulheres. Olhe como roubaram a virtude sagrada da mulher. E poderíamos continuar. Veja, ela perdeu isso tudo. Como ela fez? Porque houve um instrumento sutil chamado igreja. Como houve lá no Jardim do Éden. Uma pessoa sutil, o diabo, entrou na igreja assim como ele fez no Jardim do Éden e enganou. Ela está enganada. A mulher pensa, ela não deseja estar errada. Ela não desejou fazer mal. Eva não desejou fazer mal. Não foi voluntariamente. Ele escreve à esquerda, no Jardim do Éden. Mas ela, a Bíblia diz, em 2 de Timóteo 3, ela foi enganada. E enganada não é quando você voluntariamente o faz. É quando você é enganada a fazê-lo. Ouviram? E ele escreve aí atrás: as pessoas estarão totalmente loucos e verão a quinta dimensão. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William, na mensagem o poder do Espírito Santo se encarnando e operando a sua igreja, através desta manifestação virá o cumprimento da visão da capa. De que manifestação? Da manifestação do Espírito Santo encarnado em um homem nesse tempo final. Portanto, veremos ao Espírito Santo neste véu de carne, operando na visão da capa, tanto para que apareça, ou seja, que é um contratante, é um carpinteiro, é um instrumento qual Deus usou, está usando e vai continuar usando em tudo correspondente a materialização da parte física. Já está em função, já estão usando, falta alguns detalhes. Tanto para que apareça, ou seja, para a construção, aí nós temos aí o contratante, como também para o ministério que estará sendo operado no cumprimento da visão da capa. Ou seja, que aí estão as duas obras, uma Deus tem usado e continuará usando para que apareça, e já apareceu. Ou seja, está diante de todo esse trabalho, e também nele mesmo estará o Espírito Santo operando esse ministério que estará sendo usado pelo Espírito Santo no cumprimento da visão da capa. Veja na mensagem o selo de Deus. Aqui nos diz na página 11, em uma partezinha aqui, ele diz por qual dia chegou o sinal, com que foram marcadas as igrejas, qual foi o sinal? Sabemos que Caim teve a marca, mas qual foi o sinal? A ressurreição. No dia de hoje, essa é a marca, o sinal da igreja, o sinal do Espírito Santo. E ele escreve embaixo aí, o sinal para a noiva igual, o Espírito Santo através de carne.
E continua dizendo aqui o nosso irmão William: tão simples assim vai ser a obra do Espírito Santo nesse tempo final. Na era de pedra angular, na etapa de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, seria tão simples, seria tão humilde, diz o irmão Branham, que se não vigiássemos, nos passaria despercebido. Tão simples assim, como seria? Então seria em um operário da construção, realizando a construção, e também Deus usando no ministério correspondente ao cumprimento da visão da carpa. Na página 44 da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, aí ele disse: e aqui em nosso próprio país, dizendo as coisas que dizem e zombando dessas coisas, e depois o seu próprio dinheiro testifica que o ser do universo completo é Deus. Você vê o olho ali sobre a pirâmide, e ele escreve o selo do universo à esquerda. Isso é o grande selo, a pedra de coroa. Nunca foi posta sobre a pirâmide. E não entendiam por quê. A pedra de coroa foi rejeitada, a cabeça, Cristo, mas algum dia virá. E escreve segunda vinda. E escreve: a vinda de Cristo é igual Moisés e Elias. Agora, na construção desse edifício, essa estatura, começamos com o fundamento da fé. Depois, virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal. Agora, o que ele faz? Estamos esperando a coroa, a qual é amor. E à direita ele escreve: a mente é igual Cristo. E desenha uma pedra angular. E a seta a pedra angular. Estamos esperando a coroa, o qual é amor, porque Deus é amor. E Ele é quem controla tudo e é a potência de cada uma dessas coisas. Sim, Senhor. Agora aqui no desenho, entre cada degrau há umas ondas. E o que são? O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isso para saudá-la. Para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. E um pouco mais adiante, na página 45, na metade da página, você escreve: você lembra a mensagem titulada Árvore Noiva? Comeram e depois a cortou. Saíram ramos denominacionais e ele as cortou. Levantaram outra igreja, ramos denominacionais, e ele as cortou também. Mas o coração daquela árvore continuou crescendo. No tempo do entardecer haverá luz. Você vê? Então é quando Cristo vem, o Espírito Santo, e escreve em cima: em carne humana, Moisés e Elias. E desenha uma pedra angular e uma seta à pedra angular. E escreve restauração da árvore noiva. E ele escreve também Zacarias 14, 7. O Espírito Santo, Jesus, vem e toma o seu lugar, a cabeça da igreja. E escreve aí: o anjo forte. Como um anjo forte, vê? A vinda do Senhor, esse anjo forte de Apocalipse capítulo 10. E então é quando ele ressuscitará essa igreja, sendo que é o seu próprio corpo. Aqui se encontra o corpo. E aqui ele escreve: a vinda, escreve, do Senhor hoje na cabeça do corpo místico, a igreja. E Deus espera que nós, como indivíduos, cresçamos igualmente como a formosa igreja. Ao fim de cada era da igreja, vai se formando uma só igreja. Agora, não foi requerido daqueles baixo Lutero, o mesmo que foi requerido daqueles sob Wesley, nem muito menos foi requerido daqueles sob Paulo, o mesmo que foi demandado aos que estiveram sob Marte. Mas ele tem estado formando a sua igreja, assim como formou o seu povo. E aí à direita ele desenha uma pedra angular e as eras. Mas então ele disse ao seu povo: então Pedro disse, aqui primeiramente foram 7 coisas: fé, virtude, você vê? Já vem subindo: ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal, e depois o amor de Deus no Espírito Santo. E ele escreve aí: Deus em carne humana, o anjo forte. Cristo, na forma de Espírito Santo, vem sobre você no batismo verdadeiro do Espírito Santo. E aqui embaixo ele escreve: o batismo verdadeiro do Espírito Santo. E em cima ele escreve aí: a plenitude
e você, sendo selado por dentro, todas essas virtudes, então Deus vive em um tabernáculo que é chamado o tabernáculo vivente da morada de Deus, do Deus vivente. E continua dizendo aqui o nosso irmão William, a etapa, vamos ler o parágrafo. Tão simples assim vai ser a obra do Espírito Santo nesse tempo final, na etapa da era da pedra angular, na etapa de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a etapa de adoção para os filhos de Deus, ou seja, a etapa para a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos e glorificados, e para a transformação dos crentes em Cristo, que permanecerão vivos quando aconteça a ressurreição dos mortos em Cristo. Temos visto como o Espírito Santo estaria operando nesse tempo final, o qual, através dessa manifestação, viria o cumprimento da visão da carpa, ou seja, através da manifestação do Espírito Santo nesse véu de carne, estaremos vendo, tanto para que aparecesse a construção, como também para o ministério que Deus estaria operando através do Espírito Santo no cumprimento da visão da carpa. Os 40 dias de Jesus na terra antes do rapto. Nos coloquemos de pé e deixamos assim conosco nesse tema, os 40 dias de Jesus na terra antes do rapto, ao nosso apreciado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.